alunos em questão. Tem misericórdia de nós, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, para a glória do Cordeiro. Amém. Vamos lá, intro, filosofia geral. Vamos proceder a leitura, comentários faremos. Tá? Observando que existem várias disciplinas, tem a filosofia da educação, não é? Tem várias visões filosóficas, mas vamos lá. Leitura vai, Cláudio. Introdução. A palavra filosofia vem do grego filosofia. Isso. Palavra grega ali, ó. Filos, repete. Filos. E Sofia. Sofia. Todo mundo já viu essa palavra, Sofia, né? Tem um livro famoso, O Mundo de Sofia, não é isso? Não é? Porque Sofia significa sabedoria. Então, filosofia filos é amigo, né? Ou amor, né? Filéu, amor, no sentido de amigo. Na verdade, filosofia seria literalmente o amigo da sabedoria, o amor à sabedoria. Porém, olha aqui para o que é filosofia? Quem já estudou filosofia aí? Eu já estudei filosofia na faculdade, mas não tive aula. Você fez faculdade de? Administração. Administração. Por forma, né? Só para ter horário, né? Carga horária. Estudou filosofia? Eu tive no colégio e tive na faculdade também. Você fez faculdade de quê? Administração e recursos humanos. Tá, você estudou filosofia? Estudei filosofia na faculdade. Filosofia, qual filosofia? Qual ramo? Filosofia jurídica. Filosofia jurídica. Bom, começa com as definições. O que é filosofia? Amigo da sabedoria. Certo, é a definição literal. Mas o que é para você? Que filosofar. Filosofia é o substantivo e filosofar é o verbo. Mas declina no presente de indicativo ativo, Karina. Declina. Vocês estão de... Olha, eu fui para o hospital, hein, gente? Declina. O que é declinar, irmãos? Conjuga o verbo, vai. Conjuga, vai, Karina. Isso. Isso. Ele filosofa, nós filosofamos, vós filosofais, eles filosofam. Boa. Agora faça essa conjugação numa palavra sinônima. Ou que ela representa, ou que significa filosofia. Literalmente, eu amo a sabedoria, tu amas a sabedoria, ele ama. Não, mas o que representa? Inclusive está no segundo parágrafo. A palavra Sofia aí é conhecimento, sabedoria. Foi colocado conhecimento aí, porque mais é impróprio. A palavra conhecimento em grego é gnosis. Tá? Gnosis. Merece até um videozinho aqui. Merece até um vídeo, porque para a gente colocar. Deixa eu colocar os vídeos aí. Então vamos lá. Segura aí. Até ela declinar, ela vai declinar comigo, tá? Você segura o vídeo aí. Vai você? Lígia vai. Então vamos lá, literalmente, né? Então, literalmente, a disciplina é filosofia geral. Vocês viram aí no primeiro parágrafo que o Cláudio está lendo, que a palavra filosofia vem de dois vocábulos gregos, né? Está lá, filós, que é amigo, ou aquele amor fraternal, filéu, verbo, né? Ou melhor, a derivação do filós, ou filéu, é aquele amor fraternal, e sofia, que é sabedoria. Aí na apostila da conhecimento, nós falamos também conhecimento, mas conhecimento é o grego gnosis. Então, literalmente, aí eu pedi para a Karina declinar, ou conjugar o verbo filosofar. Filosofia é o substantivo. Vai! Eu filosofo, tu filosofas, ele filosofa, nós filosofamos, vós filosofais, eles filosofam. Exatamente. Agora não fica estranho declinar assim, ou flexionar esse verbo assim? Agora, o que a filosofia representa? O que é filosofia? Amigo da sabedoria. Então, o amor da sabedoria. Eu amo a sabedoria, tu amas a sabedoria, ele ama a
a sabedoria, nós amamos a sabedoria, vós amais a sabedoria, eles amam a sabedoria, certo? Não é natural. Então, o que é filosofar? Filosofia tem sido a reflexão sobre todas as formas do fazer e do agir humano. Então, refletir, pensar acerca de. Neste ponto de vista, a filosofia é a reflexão, ok? Então, bora lá, refletir. Eu reflito. Tu refletes, ele reflete. Nós refletimos, vós refletis, eles refletem. Amém? Então, filosofia é pensar acerca de. Ninguém pode dizer que é filósofo sem produzir filosofia. Não é aquele negócio de antena parabólica. O pré-socrático disse Sócrates. Na verdade, disse isso. Depois, a filosofia pré-socrática, aristotélica, não é só uma questão de decorar, é de pensar acerca do mundo, da vida. Pensar acerca dele, entendeu? É isso aí. Mandou? Entendeu isso? Então, very good. Não, peraí. Hoje é seu dia. Olha o Cláudio aí. Não, veja bem. Ninguém. Vou fazer algumas colocações aqui. Importantíssimas. Por que a administração estuda filosofia? Porque o direito estuda filosofia. Que tem a ver a matemática com a filosofia. Ora, pensar numa questão abstrata, por exemplo, filosofia é exatas ou é humanas? No meu caso é divinas. Porque eu estudei teologia. Só que assim, a filosofia da educação, certo? A filosofia da educação. Então eu sou professor, sou mestre, dáscalos. Filosofia da educação, filosofia jurídica. Então a pergunta é, qual é a lógica por trás do ordenamento jurídico? Para você chegar a uma questão lógica, você tem que refletir. É a melhor palavra. Você tem que refletir acerca daquilo. Não é? Não é simplesmente. Quantas aberrações são colocadas em papel, que aceita qualquer coisa, que são derivadas da falta de um pensamento crítico. Certo? Um pensamento crítico. Não dizer, papel aceita qualquer coisa. Não tem esse negócio? O pessoal coloca na Bíblia, contra a Bíblia, papel aceita qualquer coisa. Então você coloca aí seu nome que é Genoveva. Claudião aí barbudo desse jeito. Qual é seu nome? Genoveva. Ele vai admitir. Por que seu nome é Genoveva? Não. Por quais questões que seu nome não é Genoveva? Questões normativas. Tem uma norma falando aceita o meu nome. Bruno, seu gênero é feminino? No caso hoje não, né? Não. Já foi? Não. No caso. Cláudio, tá gravado, cara! Corta! Não dá. Até esse momento Eu não não tava. sabia dessa parte. Até esse momento não estava gravando. No caso Tá gravando, tá? Você fez o ano Não, passado. estava esquecendo de gravar. Qual foi a pergunta mesmo? Não. Quais são qual é a argumentação lógica para você dizer que papel não aceita tudo? A partir de agora te chamo de Genoveva. Há um relativismo ruído nisso. Você tem uma cara de Genoveva. Por que você fala que você não pode ser Genoveva? Primeiro, qual é o seu gênero? Masculino. A partir de agora, você Foi. nasceu é masculino. Certo? A sua cultura admite um nome ambíguo como esse? Sua cultura? Não admite. Adriel. Como é que é? Existem algumas possibilidades, mas esse específico não admite. Então você tem pontuações para
propor premissas, uma premissa menor, uma premissa maior. Isso se deriva do quê? De um raciocínio lógico. Isso é refletir, pensar. É por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas que são do alto. Colossenses capítulo 3. Ok? Por exemplo, filosofia da religião, filosofia da educação, filosofia geral. Quem foi que disse penso? Quem disse Descartes? Jesus Cristo. Pra você quem disse? Não É lembro quem não. escolheu. Eu não lembro. Deus! Me ajuda, eu elogiei vocês, hein? Vocês têm que lembrar. Gente, olha, vamos ler legal. Eu Ler. tinha 7 anos quando isso aconteceu. Quanto que é? Eu tinha 7 anos quando isso aconteceu. Não chuta. É René Descartes. Exatamente. Olha, Sim. hoje tem o pai Google, né? Errado. O meu tem que guardar tudo aqui dentro. Ó. René Descartes, penso, logo existo. Ora, se eu penso, eu existo. Então, eu sou um ser inanimado. Não. Certo? Então, de acordo com o que está colocado aí, não é? Nessa matéria que é excepcional, filosofia geral. Acho que eu vou parar. Eu estou tão legal com vocês que eu acho que eu nem vou na Paula. Acho que eu vou fazer para vocês fazerem um resumo de um livro Meu Deus. inteiro, capítulo por capítulo. Não. Pode ser o livro Eu de Naum? gosto de É o ver. quê? Eu gosto de ver. Ó, livro assim, livro fininho. Filosofia? Pode ser o livro de Naum ou Filemon? Não. Fica com graça que você vai ver. É, por isso que você tem que falar dele, pegar ele, Patrícia. Entendeu? Vamos lá, continua. Você está vendo quantas páginas tem esse negócio aqui, né? A filosofia. Ah, pelo amor de Deus, deixa eu ver. Ó, tem pouca, tem mais de 20, Nossa. 30, quase 30. Metade da apostila. Vamos lá. Ok. Ah, tem misericórdia, meu pastor. A filosofia tem sido a reflexão sobre todas as formas do fazer e do agir humano, a consciência crítica da experiência humana considerada em sua totalidade. Distingue-se da religião porque não depende da fé e representa o esforço da razão teórica em conhecer o real e o da razão prática em transformá-lo. Isso. E aí, Claudio, nós entramos nas questões da epistemologia. Lembra da epistemologia, da primeira matéria? O que é epistemologia? Teoria do conhecimento. Você pode adquirir conhecimento laboratorial, empírico, lembra disso? Não é? Então você tem uma teoria. Como é que isso funciona? Vou pensar acerca do quê? Por exemplo, muitas questões da reflexão se davam com relação à religião. Outras com relação aos elementos da Terra. Os elementos, né? Quantos são mesmo, Nicole? Os elementos? 3 lá. 3 só? Vai. Vai lá, fala os 3, vai, fala os 3. Eu sou engraçado. Vai. Como que é? Água. Vamos ver qual que a gente não tem, que não existe. Vai. Água, Fogo e ar. água, fogo e ar. Água, fogo e ar. O que mais está faltando aí? Não lembro mais. Terra, terra. É. Terra. Que é coisa logo do seu. Terra. Hã? Avatar. É. Desenho do Avatar. Fala exatamente isso na introdução. Olha onde os caras estão aprendendo, hein, mano? É. Filosofia está em todo lugar. Desenho Filosofia é pop. cultura, é cultura. Filosofia pop. Que foda. Filosofia geral. Vai lá. Não se confunde com a ciência, que, embora também seja obra da razão, particulariza seu objeto. Distingue-se. Então, a diferença. A ciência, ela deve ser comprovada. Se não é comprovada, ela pode ser, no máximo, uma teoria. A filosofia não tem esse compromisso. Ela tem o compromisso de pensar acerca dele. Ok? Ok? Ok. Ainda que esteja equivocado, né?
Certo? Vai lá. Distingue-se também da arte porque não é criação propriamente dita, Certo. mas tentativa de compreensão ou de interpretação do real, embora tal interpretação possa orientar a transformação do real, natural e humano. Então, o filósofo, o pintor, o artista, ele retrata ou pinta. Quantos tipos de você conhece de estilo de pintura? Tem o realismo, tem o surrealismo, não é isso? Abstrato, tem uma série. Por exemplo, que me diga um grande pintor contemporâneo, século XX. Não, para. Não, me diga qualquer pintor aí, vai. Da Vinci, Picasso, Van Gogh, vai. Pô, mas do século XX. Aleijadinho. Deixa ele ver ficcional. Tá. Vamos botar na aula de arte. Assim é o meio. Aleijou tudo aí, A aula de arte é na sala de lá. Calma, pastor. Calma. Pega uma aguinha, pega água. Hein, gente? O cara usava um bigodão. Espanhol, bigodão. Mas eu não tenho que descobrir, vai, não vou falar não. Vocês não sabem? Não. O bigodão, eu lembro do bigodão. É? Santos Dumont. Sucaco. Ai, meu Deus. Não, pastor, Vai vai pior. ser. Vai, ó, gente, pessoal, o cara é Não, eu vi. famoso. Não sabem? E ele não fez só pinturas, não, fez um monte de coisa. Eu não vou nem falar, vocês se viram, vocês vão descobrir. Então, o que acontece? O artista, ele pode retratar algo, ou pode pintar uma coisa abstrata. O filósofo pensa acerca dela. E aí tem as coisas malucas que acontecem, é coisa de conceito, né? Por exemplo, Tem alguns que eu lembrei agora, mas eu não sei se é. vai. Gustavo Rosa, Isabelle Tucci-Bandi, Rick Não, Castro. é um bigodão. Não, é o bigodudo lá. Ele quer um específico. Nossa, famosíssimo, gente, pelo amor de Deus. Santo Deus. Não, isso aí não Pelo amor de Deus. era chegado mesmo. Pelo amor de Deus, cara, famoso, eu vou deixar pra lá. Então, o que significa isso aqui? O artista é a expressão de algo dele lá, do filósofo. Ele vai tentar pensar por que o artista chegou dessas formas. Por que o artista... E aí tem aquelas aberrações, né? Você vê um troço que não tem nada a ver, na verdade o quadro está ao contrário. E o cara começa a refletir e acha que o quadro está do lado certo, porque que obra maravilhosa, não é? Aí tem traços de... Vocês não acharam, não? Dali. Dali. Salvador Dali. Salvador Dali. Aí... Dá a foto dele, bigodudo aí? Esse aqui? Eu tenho esse bigode. Exatamente aí. Tenho esse bigode. Salvador Dali. Silvia. Entendeu? E aí, vocês entenderam? O artista, ele propõe uma obra, e a obra está lá. Aquela obra era estática? Se eu falasse lá Casa de Papel, eu ia lembrar dele. Casa de Papel. A massa é a cara dele. Cara, Salvador Dali, é. Mas na Casa de Papel, aquela série. Casa de Papel, é verdade. A Casa de Papel. É, na Casa de Papel. Ó, a obra é estática? A obra é, mas a reflexão sobre ela não. Entendeu? E aí o cara vai pensar, por que Salvador Dali tem essas linhas, essas cores, essas tal. Os caras ficam horas, né, na frente do quadro. Fica lá, as assim. reflexões assim. Eu não estou dizendo que isso seja bom, tá? Em si mesmo, ou importante. É importante para a individualidade, né? Uma vez eu disse a um aluno meu, eu estava de madrugada, aí eu falei para um aluno meu, estava conversando de madrugada, internet e tal, eu falei,
Mas acho que eu devo ter isso guardado em algum lugar. Já era muito tarde de noite, irmão Felipe, eu falei para ele, vamos, algumas coisas assim, vamos colocar a tampa na panela, está falando da mente, nos servir umas ideias para que elas não nos escapem. Então você vai refletindo, tal. E o negócio vai, né? Aliás, quem viu o programa hoje ouviu falar sobre niilismo. Niilismo eclesiástico. Vocês viram? Vocês sabem o que é niilismo, né? Vocês sabem o que é nihil? Sabem? Eu não. Vamos pesquisar, não vou falar não, vocês vão pesquisar. Ó. E aí eu tinha um sociólogo comigo hoje no programa, a gente estava refletindo sobre algumas situações, e eu falei sobre niilismo eclesiástico, ele falou para mim, você inventou essa palavra. Não, só estudo. Niilismo eu ia falar. Niilismo você já ouviu falar. Niilismo não é aqui. Corrente filosófica. Filosófica. Niilismo, aquela questão do acabado, dá um conceito. Nietzsche falou sobre niilismo. Tá? Mas vocês vão pesquisar e depois vocês me falam. Deixa eu citei aqui já. Estou falando desse negócio, ó, a dialética aqui, ó. Maravilha, hein? Axiologia, que legal. Existencialismo. Só não tem niilismo, olha que coisa, eu vou falar do niilismo. Niilismo. Vamos lá, continua a leitura aí, vai lá. Os gregos distinguiam saber, Epistemologia. forma de conhecimento teórico, de sabedoria, sofia, forma de conhecimento às vezes teórico e prático. Há controvérsias, né? Por exemplo, o empirismo é uma forma de saber prático. Niilismo. Empirismo. Niilismo. Tem aí niilismo? Niilismo. A gente estudou apologética. Qualquer Nietzsche afirmava Nietzsche. que. Qualquer? Nietzsche afirmava que se Deus estava morto, de fato tudo é válido. Não é bem isso. Não, bom. Quer dizer, o niilismo, filosoficamente, é o acabado. Põe aí no Google para você ver, vai. Niilismo, 2 is. A gente estudou isso na ética, muito contemporâneo. Vai. Aí que tá, você tem que saber o que o cara está perguntando, que sentido ele está perguntando, tá? Vamos lá. Aqui abriu, já achou? Pode ser interpretado como uma visão filosófica que questiona ou critica a falta de significado ou propósito nas instituições religiosas. Aqui tem. Ou na própria ideia de religião. É o pessimismo. Aí eu coloquei niilismo eclesiástico. Quer dizer, por que eu me envolver? Me envolver com isso aí para quê? Entendeu? Niilismo. É uma postura profundamente pessimista, fatalista. Vamos lá. Nossa, agora quando a gente vê uma pessoa pessimista, fala, nossa, qual que é uma pessoa muito Não, essa é a afirmação, vai. O verbo filosofar foi muito usado antes do substantivo filosofia e do nome filósofo. Os pré-socráticos, ligado? O acento, isso aí é o quê? Oxítono, proparoxítono. Pré-socráticos. O meu tá sem acento, não há negócio. Tá aqui, tem acento aqui. Ainda tem hífen no meu aí. Aqui, Sócrates, Socráticos. Socráticos. Proparoxítona, brother. Pré-socráticos. Toda palavra proparoxítona, via de regra, tem que ter acentuação. Tem que ter essa Emprega, Proparoxítona. Oxítona, se fosse Oxítona, Socráticos, oxítona. Socráticos, paroxítona. Socráticos, proparoxítona. empregavam indistintamente os vocábulos sábio, sofista, historiador, físico e
fisiólogo para designar suas preocupações com a ciência. Então, pergunta, aliás, ego eimi didáscalos, qual é didáscalos antropóis? Very good. Ego eimi sofistes, caí didáscalos antropóis, aí deu ruim. Sofista. Para a semana que vem, defina a palavra sofista. Sofista? É. E quem eram os sofistas? Eu quero que vocês me digam se trouxeram alguma contribuição ou não. Poucas linhas, tá? Defina a palavra sofista e quem era. Compare os sofistas com os filósofos gregos. Ok? Definir sofista e quem eram. E compare os sofistas com os filósofos gregos. Porque eles não eram bem-vindos. Bom, eu ia contar até uma história. Eu já contei aqui uma história sobre os sofistas, não contei? Não me recordo. Vamos lá. De Platão até hoje, a filosofia tem sido não só a interpretação do mundo, mas projeto de transformação do homem, na política, na ética e na pedagogia. Então, na política, quer dizer, como você se relaciona, o que é política? Vem de polis, cidade, não é? A arte de gerir as necessidades da cidade. A ética, a arte de você se relacionar com as outras pessoas. E a pedagogia é a questão da educação. Ok? E aí, quando você ouve falar de Platão, o que você lembra? Uma pessoa está platônica. É aquela... amor platônico é amor o quê? Que se dá pelo toque, né? Sim ou não? Não, Amor não corresponde. Se dá... Não, é coisa não correspondido. Não é questão de não ser correspondido. É o amor da observação. A pessoa não se apresenta. Não tem um relacionamento real. Só uma questão de observação. Tá bom? Platão. Não quer dizer que não seja não correspondido, tá, gente? Tá? Se a pessoa se apresentasse, poderia ser correspondido, né? Ela ama em silêncio. Ué. Não é? Como que é? Platão quer. Questão de observação. A questão de observação. Observação. A importância da filosofia. Leitura agora com o Cristiano. Leitura. Item 2. Alguma pergunta na introdução? escolas filosóficas, é isso? Na importância da filosofia. Tem um. Começa agora. Cristiano. A filosofia. Curtiu? Muito. Ela tinha mandado uma foto. Já está na internet já. É? Na internet, já está na mão da direção. O Klaus que vai dizer qual a nota de vocês pelo conteúdo, não pela apresentação. Ah, que legal. Não. Aí ninguém repetiu, cara. Entendeu? Tem uns BOzinhos que a gente já tratou aqui semana passada. Mas eu acho que. Desculpa, professor, eu tive um compromisso já, estava marcado há muito tempo com a minha esposa. Não, tudo bem. Nós fizemos algumas correções aqui e só a correção já foi uma aula. Foi, verdade. Foi Muito muito legal. A gente tinha até Continuar, né? Mas vamos ver, porque a filosofia é muito. Deixa eu corrigir primeiro, para eu ver as A perguntas que gente tem. pode discutir, né? Vai lá, a filosofia é histórica, não só porque os problemas sobre os quais reflete eles são apresentados pela história e pelo tempo em que vivem os filósofos desse tempo, mas porque essa própria reflexão também se exerce dentro do tempo. Uma coisa, filosofia não é coisa de gente antiga, filosofia é coisa de gente. Filósofos modernos existem? Pô, quem era um filósofo conhecido aqui da direita brasileira? Da direita? Olavo de Carvalho. Bom. Olavo de Carvalho. Né? Muito bem, não que eu concorde, né? Quantidade de coisas que ele falava, né? Mas, óbvio, produzia, né? Então ele produzia
entrar para estudar, você fala, meu Deus, no seminário tem que estudar isso? Tem. São coisas assim, profundas e estéreis, tão profundas que é difícil às vezes até de pensar. E entender, na verdade, mas se a gente se esforçar um pouquinho, a gente entende. O pensamento alheio, refletir sobre o pensamento alheio. Imagina você apresentar um pensamento, agora você refletir hoje sobre o pensamento de um cara de 200 anos atrás, 100 anos atrás, 300 anos atrás. Não é dinâmica? Né? Você tentar dissecar o cidadão pelo pensamento dele, não pela aparência dele. Isso é gostoso, irmãos, quando você consegue desenhar uma pessoa pelo seu pensamento e não pela sua aparência. Porque a aparência é uma coisa enganosa, a estética, né? Sim. Mas o pensamento, o pensamento é uma coisa que se desenvolve sempre. Se você usa, você vai desenvolvendo. Daqui 40 anos você mudou, 50 anos você tem coisas para refletir sobre o mesmo assunto que você refletiu 30 anos atrás. Às vezes você fica abismado com o que você falou 30 anos atrás. Não é? Agora continua. Embora procure transcendê-la pelo pensamento, na pretensão de alcançar uma verdade meta ou transhistórica, o filósofo pensa no interior da história, cuja fluência não se interrompe quando conclui a construção do seu sistema ou elaboração da sua doutrina. Certo? Deu para entender isso aí ou não? O filósofo procura transcender a história, estar além dela pelo pensamento, na pretensão de alcançar uma verdade meta ou transhistórica, quer dizer, uma verdade que não esteja circunscrita ao período histórico, mas uma verdade que é sacada naquele momento histórico. Você saca uma verdade naquele momento histórico e pode aplicar atemporalmente. Ok ou não? Isso não é milética, irmãos. Então, a aplicação não é um ato de filosofar. Ó, aconteceu isso com o povo de Israel, pá. Aí você conclui. Isso nos ensina que está filosofando. Você está usando um momento histórico, transcendendo a história e fazendo propondo uma verdade atemporal. Entendeu isso? Isso merece até outro vídeo, merece? Essa questão, porque raramente você ouve essas coisas por aí, viu, Lixa? Vamos gravar mais um? Mas pequeno, né? Só porque isso é importante, a gente tem que guardar essas coisas pinceladas, né? Ó, vamos lá, você lê de novo esse mesmo parágrafo, o Cristiano, vai. Embora procure transcendê-la pelo pensamento, na pretensão de alcançar uma verdade meta ou transhistórica, o filósofo pensa no interior da história, cuja fluência não se interrompe, quando conclui a construção do seu sistema ou a elaboração da sua doutrina. Certo. Qual é a visão aqui? A visão que o filósofo, conforme foi lido aí, transcende pelo pensamento o momento histórico, uma questão transhistórica. Então ele pega uma questão histórica, reflete sobre aquilo e propõe uma verdade que é atemporal. Por exemplo, olha, este momento histórico, não é? Eu estou pensando sobre isso e aqui eu posso refletir e apresentar uma verdade atemporal que pode ser aplicada em qualquer momento da vida. Ok? Fazemos isso em homilética? Sim ou não? Fazemos isso? Sim. Nós, por exemplo, um sermão histórico, vai, você começa, de repente, olha, aconteceu isso. Qual é a verdade? Qual é a aplicação? O que eu aprendo aqui? Qual é a verdade intrínseca nesse texto que pode ser aplicado em qualquer tempo atemporal? Conclusão, o irmão pregador está filosofando. A irmã pregadora está filosofando. Está pensando acerca, está refletindo acerca de um momento que já passou, é histórica, e aí essa questão transhistórica, você passa por ela, reflete sobre ela e apresenta uma verdade atemporal. Vocês entenderam isso? Sim. Legal isso? Legal. No fim você está filosofando e nem sabe. Alô? Boa. Muito boa. Dizer que a filosofia é um processo temporal ou histórico não basta para caracterizá-la.
sem pressupor uma essência da filosofia que se revelaria no decorrer de sua história, como as propriedades de uma figura geométrica são problemas do conhecimento, indagando qual é a origem, a essência e o alcance das ideias por meio das quais o conhecimento se constitui. Boa, vamos fazer uma questão prática. A roda existia? Sim. Não. A roda existia, Cristiano? Não, sim, não. Sim ou não? Não existia, alguém inventou. Pois, mas se você observar na natureza, você encontra a roda. Por exemplo, no miolo de um girassol. É uma roda. É um círculo. Então, o que leva a pessoa que tenta arrastar alguma coisa assim a, de alguma forma, colocar um objeto oval primeiro, quadrado primeiro, oval, até chegar ao círculo? A observação. A necessidade de você melhorar o seu trabalho. Sim ou não? Sim. A invenção serve para quê? Melhorar, Como é que você inventa alguma coisa? observando. E? Uma necessidade. E refletindo, não só observar. Porque observação sem reflexão é só contemplação. Aí você chega pro Zen lá, o cara tá lá, aí você chega para ele, A2, A3, A4, ele tá lá, irmão, o que você está fazendo? Nada, a minha mente está vazia, isso não é filosofia, isso é contemplação. A filosofia modifica. É como o estudo de método bíblico lá, né? Você observa, né? Aí depois você Interpreta e aplica. interpreta e depois você aplica. Você tá, verdade. Mas no caso da filosofia é um negócio mais profundo. Você, por exemplo, você pega aqui, você parte, por exemplo, dos elementos da Terra, a filosofia mais primitiva, assim, né? Do que o mundo é feito? Quem é o homem? Né? Aí você vai pensar, o homem é o quê? É água, o homem é terra, o homem é ar, o homem é fogo. Você vai pensar, não é que o pensamento seja equivocado, não. Você vai pensando. Aliás, se você for pegar os pais da filosofia, a filosofia pré-socrática, você vai ver que interessante a visão do pensamento pessoal. Então eles estabeleciam conceitos por meio da reflexão. E aí nós vamos chegar em caras como Pitágoras. Vamos falar quem eu vou falar de Pitágoras. Arquimedes. Pitágoras foi da matemática. E Arquimedes, quem já ouviu falar? Inventor. Como é que ele inventava? Ele refletia, olha, o sol está batendo ali, e aquele sol batendo ali está refletindo aqui. E esse ponto está mais quente do que aquele ponto ali. Pô, se eu colocar um negócio igual aquele maior, eu posso botar fogo no barco? Entendeu? Observa que a filosofia está em todo canto. Está entendendo? Certo? Continua. O objetivo tem como base discutir os problemas da vida. Esse labor lança a mão única e exclusivamente da luz natural que o ser humano adquire da consciência, das forças da natureza e dos confrontos entre as diversas visões do mundo. Então, observa, qual é a palavra, Cristiano, nesse texto que você leu, que te chama mais interessante? O que é mais interessante? Vou perguntar para os 3 alunos aqui rápido, começando com o Cristiano. Quem chegar primeiro naquilo que eu estou pensando, que me conhece, que sabe aquilo que eu já falei diversas vezes, vai acertar. Eu quero saber qual é a palavra que te chama mais atenção. Aqui nisso, o objetivo tem como base discutir os problemas da Bíblia. Desse labor, lança a mão, única e exclusivamente a luz natural que o ser humano adquire da consciência, das forças da natureza e dos confrontos entre as diversas visões de mundo. Tá? Qual a palavra? Me conhecendo, que palavra eu iria eleger aqui? Consciência. Errou? Tá bom. Obrigado. Eu acho que seria. Não, mas tudo bem. Sim. Ou adquire ou confronto. Também errou. Labor. Labor. Eu estou falando de uma coisa que você tem que gastar tempo.
e aliás, isso eu sempre falo, sobre o labor, né? O que é laborar? Quem labora? Quem trabalha. Boa. Né? Quem labora, trabalha. A Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. A Bíblia diz, pensai nas coisas que são do alto, uso imperativo. A Bíblia diz, portanto, meus amados irmãos, serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho está como o Senhor. Falando de quê? Trabalho? Laborar. Nesse labor, nesse trabalho, então, refletir não é contemplativo, simplesmente contemplando e tal, entrando em alfa, assim, não. Parece que você está parado, né? Tem gente que trabalha parado? Às vezes meu povo, minha noiva, agora está entendendo como é que é meu trabalho, né? Às vezes eu estou aqui conversando, em minutos eu estou resolvendo uma questão parada aqui. Resolver uma questão importante, sentado com o telefone não. O que eu não? Estão compreendendo? Papo demais. Certo, irmãos? Certo. Então, mas é labor. É trabalho. Reflexão também é trabalho. Tá? E dá trabalho. A filosofia em si não representa nenhuma afronta a Deus. É apenas um dos meios deixados pelo Criador para que o homem reconheça como o Senhor é sustentador de todas as coisas. As ferramentas oferecidas pela filosofia... Boa, vai. Me dá... Cris. Texto da teologia natural que fala exatamente o que essa frase colocou. A filosofia é um dos meios deixados pelo Criador para que o homem reconheça que o Senhor sustenta, é o sustentador de todas as coisas. Teologia natural, Cris. Teologia natural, irmão, aqui, ó. No texto, já fiz errado e fala. Declina, Cris. Declina. Você declina? Você declina de responder? Você entra numa emenda? A nona ou a 10ª emenda, meu, nos Estados Unidos? Hã? Teologia natural. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória. O que é isso? É observação. Entendeu? Não. Bom, olha o que aqui só. A teologia é apenas um dos meios deixados pelo Criador para que o homem reconheça como o Senhor, ou reconheça como o Senhor sustentador de todas as coisas. Estou falando de Salvador aqui? Não estou. Salvador é uma revelação especial. Então, para que o homem reconheça como sustentador de todas as coisas, o Criador, ele tem que ter observação. Aí o Salmo 19:1, os céus declaram a glória do Senhor. Os céus declaram. Eu estou observando. Sim, observar. Entendi. Você entendeu? A observação que reflete. Eu acho que só observando eu vejo que tem um Deus. Sim. E isso também tem uma questão teleológica envolvida, que vocês estudaram em teontologia, lembram? Lembram? Estudaram. Argumento teleológico, argumento filosófico, argumento da existência de Deus, ontológico. Ora, teleológico, a questão do tudo tem um fim, tá tudo, você observa o cosmos, está tudo ligado. É a questão do design inteligente, vocês lembram de assistir isso? Entendeu? Quer dizer, tudo está relacionado, Deus existe. Ok? Ok. Entendeu agora, Cristiano? Hã? A observação. Tá bom, vamos lá. As ferramentas oferecidas pela filosofia, como a lógica, por exemplo, servem-nos para estudar melhor os mistérios divinos. Isso. Haja vista a teologia sistemática e a homilética. Como eu já citei. Ambas as disciplinas, opa, está faltando um S aqui, hein? Ambas as disciplinas Botando essa. são divididas e agrupadas segundo os rigores que nos ensinaram filósofos como Aristóteles. Neste particular, não passa a filosofia de uma serva da teologia. Isso. Durante muito tempo, a teologia era a ciência por ápice da ciência e teologia. A filosofia serve da teologia. Esta é a rainha das ciências. Pois, A teologia é a rainha das ciências. sim, não há. Pois o seu objeto
não é a luz natural, mas aquela luz pleníssima que, nascida em Deus, já enche o mundo. Que é a revelação especial, que é a palavra. Ok? Quem está no trono, não eu, mas Cristo. Como é que lê aqui em grego? Tis epitrono uk ego ala Christos. Tis epitrono uk ego ala Christos. Quem está no trono, não eu, mas Cristo. No entanto, se a filosofia se presta a desacreditar o conhecimento divino, deve ser tida como deletéria e prejudicial. Eu não coloquei perniciosa, né? Eu gosto de usar essa palavra perniciosa. Este pernicioso. Aliás, não resiste ao saber do Ser Supremo. O que dizer do confronto havido no Aerópago? Isso está lá, históricos e epicureus, né? O que é isso? Correntes filosóficas. Hã? Correntes filosóficas. O estoicismo. Aerópago? Aerópago era um lugar de discussão em Atenas, onde as pessoas se reuniam. O texto, inclusive, fala que buscavam novidades. Aí tinha os epicureus de Epícuro, corrente filosófica, e os históricos, o estoicismo, duas correntes filosóficas. O apóstolo provou aos filósofos epicureus e históricos que a revelação divina acha-se acima de todos os postulados humanos. Ok? Mostrando que a filosofia serve da teologia. Embora que o pensamento dos homens na época interpretavam o mundo valendo-se do mito, as explicações mitológicas... Embora que o pensamento dos homens na época interpretavam o mundo valendo-se do mito. Então, a partir de um conhecimento que sem lógica. A Terra nasceu de um ovo, a Terra... Entendeu? Um mito. Por isso que existe uma teologia maligna do século XIX, chamada teologia da desmitologização, que tenta atribuir o conceito de que toda nação precisava de mitos e heróis para existir, e os milagres da Bíblia não eram verdadeiros, e alguns personagens também não é nada disso. Mas o homem da época, da Grécia Antiga, etc., calcava o seu conhecimento, as suas asseverações em mitos mesmo. Ok? Continua. As explicações mitológicas contemplavam a fantasia, embora não fossem verdadeiras. Para cada ação humana ou cada fenômeno da natureza havia um mito correspondente, capaz de convencer a curiosidade e o medo das pessoas. Por exemplo, choveu, porque o Deus está chorando aí. O Brasil tem muito. Havia na antiga Grécia, certo? E isso atribui o quê? Questão de controle e medo. Certo? Deus tal. Por isso que tinha aquele altar ao Deus desconhecido. Se ele for contemplado aqui em Atenas, ele pode destruir a cidade. Está lá em Atos 17. Continua. Que é a vida? Que é a morte? O bem? Como não sabiam o porquê das coisas, buscavam explicações da sua maneira. Todos os povos da antiguidade tinham seus deuses. Os assírios, babilônios, chineses, egípcios, hindus, persas, gregos e romanos. E aí eu tenho um livro meu, chamado Religiões, Seitas e Heresias, está até esgotado. Religiões, Seitas e Heresias Antigas e Reformadas. E no prolegômeno, né, que é a minha introdução extensa do livro, eu defendo que todas essas religiões têm a mesma protogênese e características comuns, que se deriva do ser humano de buscar uma divindade. Não é? Vai. A razão disso é que muitos continuam caminhando por várias direções, explorando e aperfeiçoando seus conhecimentos através da razão, testando a luz da filosofia. Procuram chegar com finalidades e objetivos distintos. Mas a verdade teológica que sobrepõe o conhecimento humano indica a verdade e caminho absolutos. Caminho absolutos? Verdade e caminhos ou caminhos, né? A verdade e caminho. A verdade e caminho absoluto do Ser Supremo. Não, a verdade que está no plural. Está se referindo aos dois. Tá. A verdade e caminhos absolutos do Ser Supremo,
que desde a antiguidade nenhum conhecimento humano pôde estar acima do seu conhecimento. Haja vista Aristóteles, que o considerava como o motor primeiro do universo. Certo? Semana que vem nós vamos começar as coisas filosóficas. Vamos falar aí sobre o jônico. Semana que vem é feriado, né? Ah, vai ter aula atomística, socrática. Então, para dar uma lida nisso, tá? Aqui eu faço um resumo rápido. Platônica, aristotélica, estoica aqui, ó, dos estoicos. Lixo, você manda lá. Ó, o 8, epicurista, que é do Epicuro. Ah, tem os sofistas aqui. Que é para entregar, mas ele tá falando para todo mundo ler direto. Ah, pra ler Para ler a apostila. Ok? Ler até onde? Não, para ler todas as escolas filosóficas, porque depois a gente vai partir daí, mas é para vocês terem uma ideia. Então vamos orar, Pai querido, Deus soberano. Encerramos esta aula para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Amém.